porque numa dessas citações do debate que estavam falando sobre o idioma, veja, o estudioso, o professor que estava lá debatendo, ele falou o seguinte: olha, os judeus têm que baixar, foram as palavras dele, abre aspas, os judeus têm que baixar a bola porque eles têm que prestar atenção que a contribuição que os cristãos deram para descrever melhor o Antigo Testamento. E ele cita como o hebraico bíblico é totalmente diferente do que o hebraico falado hoje, inclusive nas universidades de Israel, e usando que nem os rabinos de hoje conseguem realmente, digamos assim, decifrar a Torá de 2.000, 3.000 anos. E por isso que ele cita que alguma coisa se perde. Inclusive o que o Rabino citou, de Isaías 53, que tem a diferenciação lá, sabe? E aquela história da virgem, Dalma e Betulá, jovem e virgem. Isso aí, olha, isso aí tem uma interpretação, então os judeus têm que baixar a bola, os rabinos têm que baixar a bola, porque não é hoje o hebraico estudado o mesmo que era estudado no passado. Rabino Shimon, procede isso? Então, isso é uma narrativa. O excelentíssimo senhor nosso presidente, ele diz que muitas vezes as narrativas são mais importantes que os fatos. Uma narrativa construída, só isso. Corte rápido, faca, é Tramontina. Ele está lidando com grande público, mas não há correspondência nenhuma a nossa realidade e a realidade maior. Um dos 13 princípios de Maimônides é que a Torá de Moshe, a Torá que nós temos agora, é a Torá de Moshe e não foi acrescido e diminuído absolutamente nada. Que a nossa Torá, em todos os tempos, já que ela é eterna, ela é dimensional e ela acompanha o povo de Israel em todas as circunstâncias, em todos os locais de todos os tempos. Então a nossa Torá, conceitualmente, é exatamente a mesma Torá. Uma prova disso é que nas leis da escrita da Torá, de Soprut, do escriba, do escriba religioso, aquele que vai compilar o texto sagrado da Torá, do Tfilim, da Mezuzá e da Megilá, se duas palavras encostarem, o texto já está inválido, porque dois sinais, quando encostam um no outro, eles dão origem a um terceiro sinal, então quebram a fidelidade do texto, a fidelidade textual. Então, se existe um estudo fiel que transcende o passar do tempo, transcende as circunstâncias do espaço e tempo, é justamente o cultivar do estudo da Torá. Mas esse é o problema, eles podem falar o que quiser, por quê? Porque sempre haverá um público que os siga, isso é normal, diante da grande mídia, envolvendo um sem número de pessoas. Então, não tem sentido nenhum. Eles que não têm conhecimento algum em relação à nossa Torá e cantam de galo, né, em relação ao texto, mas não tem sentido nenhum aquilo que ele fala. Corte rápido, faca, é Tramontina. Mídia, em geral. A pessoa pode falar uma coisa e pode ser o maior absurdo do mundo. Por mais que seja combatido esse absurdo, sempre haverá um público fiel que vai seguir e promover esse absurdo, por maior que seja. O Maharal de Praga, ele tinha um aluno, que acho que foi aluno também, talvez, do Ramban, do Nachmanides. Ele tinha um aluno que tinha uma alma muito comprometida. Era um aluno que tinha uma alma obscura. Ele possuía 150 argumentos diferentes para purificar o impuro e impurificar o puro. Cada um desses 150 argumentos eram furados, mas ele tinha o dom da retórica, da dialética, ele tinha o dom da palavra. Então, às vezes, o raciocínio está perfeito, só que falta uma palavrinha só. Está escrito na Torá, não, nos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás.
não adulterarás. Só tira uma palavrinha. Vamos usar inteligência, vamos usar um cortezinho. Vamos tirar a palavra não. Roubarás, matarás, adulterarás. Mas eu só fiz uma pequena adaptaçãozinha. Então, na verdade, a informação é algo sutil. O Nazareno, ele tinha, uma vez, um sujeito tinha complexo de superioridade. Ele foi para um analista, psicanalista. O psicanalista falou, por favor, pode deitar no divã e comece desde o princípio. Ele falou, no princípio eu criei os céus e a terra. Ele achava que era Deus. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Mas Messias era pouco para ele. Ele tinha que ser considerado, ele queria ser Deus. Acontece que na antiguidade, Paró, a gente vê vários trechos, ele era considerado uma divindade. Júlio César e todos os Césares tinha dois líderes da revolta judaica contra os romanos. Um foi morto, o outro sobreviveu até a torturas. Ele foi levado para Roma na época de Titus, numa cerimônia gigantesca chamada Triunfo, e ele foi sacrificado como oferenda para o Adriano César, que era considerado uma divindade. Então, o Nazareno, ele tinha complexo de superioridade. Messias era pouco para ele. Ele precisava de muito mais. No mínimo, Deus. 2 psiquiatras chegaram para um louquinho lá no hospício e perguntaram, qual é o seu nome? Ele falou, Napoleão Bonaparte. Quem te disse? Deus. O louquinho do lado falou, eu não falei nada.